Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, vamos falar de Vasco da Gama e atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Tem muita coisa aqui pra gente falar, a gente vai falar sobre zagueiro na mira do Vasco, tá? Um zagueiro da Série B, destaque aí da Série B pelo Novo Horizontino, que está recebendo sondagem aí do Vasco da Gama. Vamos falar sobre o Sub-17, Vasco foi campeão hoje. Futebol feminino, o Vasco conseguiu a classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre uma contratação que o Vasco fez para o departamento de futebol, que veio da MLS, lá do Columbus Crew. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. Conto com você, meu amigo vascaíno, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, vamos lá! Vamos começar falando aqui de futebol feminino, porque o Vasco goleou o Doce Mel por 5-0 e se garantiu na fase decisiva do Brasileirão A2. O Vasco garantiu a sua classificação com 4 rodadas de antecedência. O jogo aconteceu lá na Rua Bariri e o Vasco venceu por 5-0, perdão, com gols de Nayara, que marcou 2, a Larissa Ramos fez 1, a Fernanda marcou 1 e a Silmara também marcou um golzinho. Vasco 5-0, Vasco classificado para a próxima fase. Vasco um dos favoritos aí para conseguir o acesso para a primeira divisão do Brasileirão feminino. Futebol feminino do Vasco que durante muito tempo ficou sucateado, né? Mas a atual gestão voltou a dar ali uma importância para o futebol feminino, montando equipes competitivas, e o Vasco, que chegou a estar na terceira divisão, subiu para a segunda e agora caminha aí para subir para a primeira divisão. O técnico do Vasco, o Rubens Franco, falou sobre essa goleada e também projetou o duelo do Vasco pela Copa do Brasil. Confira só. Conseguimos imprimir um bom ritmo de jogo, né? Acho que tudo que a gente conseguiu trabalhar durante a semana, as atletas conseguiram cumprir. Então, muito feliz com o desempenho delas, com a entrega delas. A gente fez uma batida de jogos meio de semana e final de semana, então a gente contar com um grupo de qualidade, a gente conseguir rodar o grupo, dar uma minutagem boa para todo mundo, isso é importante. Então, parabéns para todas elas, né? E é a dor de cabeça que o treinador quer ter, né? De todas as atletas tendo um bom desempenho, conseguindo entregar, conseguindo entender o nosso modelo de jogo e colocando tudo que a gente trabalhou em prática aí para a gente conseguir essa vitória, e graças a Deus a gente já está matematicamente classificados. Então, agora seguir trabalhando, né? Pensar no próximo jogo da Copa do Brasil, que também vai ser muito importante para a gente conseguir seguir na competição e trilhar o nosso caminho e buscar nossos objetivos. Tá aí, futebol feminino do Vasco indo muito bem, parabéns aí para as meninas e parabéns também para o departamento de futebol feminino do Vasco da Gama. Quem também tá indo muito bem, meu amigo, é o Sub-17, que hoje foi campeão da Taça Guanabara. O Vasco também goleou, tá? O Vasco venceu o Maricá por 5-1 pela 11ª rodada da Taça Guanabara Sub-17, com gols marcados por Lucas Ovídio, Diego Minetti, que marcou 3, e Cauã Veras. E isso garantiu o título do Vasco da Gama com 29 pontos, tá? O Vasco campeão aí da Taça Guanabara Sub-17 e agora segue em busca do título estadual. O Vasco no Sub-20 e no Sub-17 vai muito bem, né? Parabéns aí também pro departamento de base do Vasco da Gama. Agora, vamos falar de futebol profissional, vamos falar do futebol masculino, e o Vasco fechou uma contratação para o departamento de scout, né? O Vasco que busca também a contratação do Rafael Rezende, né? Que estava no Botafogo. Já tem um tempo que o Vasco está negociando com ele para vir para ser ali uma espécie de gerente de scout ali do Vasco, fazendo gestor de futebol, na verdade, né? Fazendo um elo ali entre o Admar Lopes e o departamento de scout do Vasco da Gama. Olha o meu cachorro aí. Fala, Bidu. Tamo junto. Enfim, tá ali brincando no sofá. E o Vasco acertou uma contratação para o departamento de scout que veio da MLS. O João Bélido, tá aparecendo aí a foto dele na sua tela. Ele estava no Columbus Crew e o Vasco acertou essa contratação. Ele é brasileiro, trabalha como scout, trabalhou durante um bom tempo na MLS. E o Columbus Crew, clube onde ele trabalhava, é famoso exatamente por conseguir contratações criativas, né? Contratações fora da caixinha ali, com investimento baixo e jogadores que acabam desempenhando bem na liga. Então, é o perfil que o Vasco procura, né? Então, o Vasco acertou aí essa contratação e a gente deseja aí uma boa sorte para ele no departamento de scout do Vasco. A gente sabe que quando não se tem muito dinheiro, é muito importante, né, ter um scout forte que consegue analisar bem o mercado e consegue fazer boas contratações. Bom, falando, meus amigos, em contratações,
A zaga do Vasco, a gente vê que cada vez preocupa mais, né? No jogo anterior aí, contra o Olímpia, mais uma vez a zaga do Vasco falhou bastante, mais uma vez a zaga do Vasco tirou o torcedor do sério. E tem um zagueiro que é destaque da Série B do Campeonato Brasileiro, que está na mira do gigante da colina. O zagueiro João Vitor Dantas é um dos alvos do Vasco para reforçar o elenco na próxima janela de transferências. O jogador tem 21 anos de idade e atua pelo Novo Horizontino. E ganhou, né, destaque nacional após uma sequência consistente de boas atuações nessa temporada. Segundo a apuração da agência RTI, Admar Lopes, diretor esportivo do Vasco da Gama, vê o Vasco ali vê o jogador como uma boa oportunidade de mercado, com potencial ali de retorno técnico e financeiro. A versatilidade do defensor é considerada ali um dos principais atrativos para o Vasco tentar investir nessa contratação. Embora seja destro, o Dantas atua ali pelos dois lados, né, da zaga, característica que é valorizada ali pela comissão técnica do Vasco da Gama e principalmente pelo Renato Gaúcho. A diretoria do Vasco entende que o elenco precisa de novas peças para a sequência da temporada e busca, né, a contratação de um zagueiro. Então, o zagueiro do Novo Horizontino aí entrando no radar do Vasco da Gama. Outros clubes também do futebol brasileiro estão ali interessados nesse jogador que vem se destacando aí na Série B do Campeonato Brasileiro, e o valor de mercado dele estaria girando ali mais ou menos uns 3 milhões de euros. Mas a gente sabe que aqui no futebol brasileiro, principalmente contratando de times menores, tem ali de contrata, aí deixa uma porcentagem para o clube, e aí numa transferência o clube recebe aquilo, etc e tal. Então, assim, o Vasco tem interesse, deve começar a negociar, mas ainda está tudo bem no início, né? Nessa situação do zagueiro do Novo Horizontino. É isso, meus amigos. É basicamente isso que eu tinha para trazer aqui para vocês nesse vídeo. Antes de eu ir embora, vou colocar aqui rapidinho um trecho de como, um pouquinho, né, de como foi ontem lá no Candinho. Candinho é o local de fundação do Vasco da Gama, né? Para quem não conhece, para quem não mora aqui do Rio de Janeiro. É exatamente o imóvel onde o Vasco foi fundado e alguns vascaínos conseguiram alugar lá e hoje é um centro cultural relacionado ao Vasco. E ontem teve uma exposição lá em comemoração aos 10 anos do Estúdio da Colina, que quem não conhece o Estúdio da Colina é um estúdio de tatuagem, né? Que é em frente a São Januário e que há 10 anos está aí tatuando os vascaínos. E ontem teve um evento lá muito bacana, parabenizar aqui o Raul, parabenizar o Andrei, o Nelsinho, o Dicran, a galera que... o Bruno, que não faz parte mais, mas durante muito tempo esteve lá. Enfim, todo mundo que de alguma forma, né, faz parte desses 10 anos aí do Estúdio da Colina. E eu vou colocar aqui um trechinho de como foi essa exposição rapidinho. But the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Dark truth, they call it hate, but the fake love louder than an 8. Every scar got exterminated, every L got a learning. I ain't perfect, I just put it how I lived it. If the game break, then I still pivot. Mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running, put my flaws, still on step. Tá aí, meu amigo. Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações, até a próxima.